Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um MRCast. Hoje eu estou aqui com o Gustavo Leme. Gustavo, que é sócio-diretor e headhunter da Taylor, e ele é também autor do livro O Acaso Não Existe. Gustavo, obrigado aí pelo teu tempo, obrigado aí por essa entrevista, onde a gente vai falar muito aí de competências e habilidades do profissional atual. Eu que agradeço o convite, Marcelo. Um prazer estar com você. Muito obrigado de novo. E vamos começar direto, então, Gustavo. Vamos falando aqui. Se a gente fizer um paralelo, né, do mundo pós-pandemia com o mundo atual, o que as empresas estão buscando? São competências diferentes daquelas que nós tínhamos antes da pandemia? Quais são as competências e as novas habilidades que estão sendo muito buscadas aí pelas empresas? E você que é headhunter aí de grandes executivos. Bom, eu falo que a gente está não no novo normal, né? A gente está vivendo o rompimento do antigo anormal. Muitas empresas demoraram muito tempo para rediscutir modelos de negócios, para rediscutir o próprio jeito de se fazer as coisas, e a pandemia acelerou muita coisa, não só a questão tecnológica, mas a velocidade de mudança nas empresas. O que a gente tem deparado é que cada empresa tem o seu momento, o seu estágio, e é lógico que esse tempero, ele para cada projeto, ele é diferente. Mas o que a gente vê em comum, né, nas demandas das empresas? A busca por profissionais que façam autogestão da sua própria carreira, ou seja, que busque conhecimento, que se atualize, que possa chegar num ambiente com capacidade de uma leitura do cenário e também de uma carta de recomendações e soluções, que parte dela é curto prazo, parte dela é longo prazo, mas a expectativa de mudança no curto prazo é muito grande, né? Ninguém mais consegue esperar muito tempo. Somado a isso, essa capacidade de aprender a aprender, né? E não só aprender conceitos novos, mas aprender com os outros, né? Muitas vezes você está numa empresa que você está entrando, que você acha que você vai ensinar, você tem a capacidade de aprender no novo segmento, no novo momento, né? Com coisas que você não trabalhou de fato, e conseguir ter a humildade de saber aquilo que você mantém, não só aquilo que você vai trazer de novo. Outra skill que é importante, que eu acho que sempre foi, mas agora está ainda mais, com o tema humanização em voga, é a capacidade da pessoa se colocar no lugar do outro, né? De ter empatia. Você entra numa grande organização em transformação, entender onde ela estava e por que ela chegou onde ela está, né? E se colocar no lugar das pessoas que lá trabalhavam faz toda a diferença. Se colocar no lugar do cliente, do consumidor, faz toda a diferença, né? Não adianta você estar fazendo algo por alguém. E com isso vem a colaboração, né? Fazer junto, né? Construir não dá mais para construir para os funcionários, tem que construir com os funcionários, não dá mais para construir para o cliente, tem que fazer com o cliente, né? Se fala muito hoje de não só a colaboração, mas a competição, né? Muitas vezes são projetos que você faz colaborativo com alguém, com uma empresa que é concorrente sua, né? Recentemente a HP sinalizou que vai imprimir tênis, né? Já tem um tempo aí. A competição leva a HP a trabalhar talvez junto com a Nike, que também faz tênis, né? Quando você imagina que poderia imaginar esse projeto atuando junto. Recentemente a Coca também com novos sabores, trabalhando com concorrentes alcoólicos, enfim. E por fim, eu acredito que uma capacidade, né, dos profissionais conseguirem, a partir de comportamentos do presente, antecipar mudanças do futuro, né? Nós vamos até falar um pouco sobre home office, mas para mim fica evidente quando você viu uma pandemia onde todo mundo se estressou em ficar muito dentro de casa, que é natural que a pessoa queira sair. Então é muito comum também a gente olhar segmentos que na pandemia, como o turismo, ficaram muito contidos, é natural que as pessoas queiram viajar. Na medida que você fica muito tempo em casa, é natural que você vai querer reformar a sua casa. Então, o executivo que tem essa capacidade de ler o futuro a partir de comportamentos do presente que estão escancarados, também é uma habilidade muito requisitada e que está conectada com essa questão de aprender a aprender. Foi interessante, assim, até para a gente, até para o meu entendimento também, de quem nos assiste, né, Gustavo? Você falou muito aqui de ou soft skills, ou skills de liderança, de colaboração, né? E a gente via também que, assim, naquele momento, talvez ali antes da pandemia, sei lá, 10 anos atrás,
as empresas buscavam muito o hard skill, né? Aquelas competências do... O cara tinha que ser engenheiro, ele tinha que ter ali habilidades matemáticas. E a gente vê agora que são habilidades muito humanas, né? É isso mesmo. Os trabalhos que a gente faz na Taylor são posições normalmente de gestão, né? E gerir, você pode ser um engenheiro fazendo gestão de uma área de uma diretoria de recursos humanos, ou uma pessoa formada em marketing atuando na diretoria financeira, porque o que ela vai exigir dela não é só ter o conhecimento técnico, isso ela pode adquirir, mas justamente a forma como que ela lidera líderes, né? Normalmente nessas estruturas, né, a liderança tem líder embaixo que gerencia líder. E com a entrada, né, desse movimento do híbrido, a gestão ficou mais complexa, a construção de vínculos ficou mais complexa. Você ter rituais de gestão que, de fato, você consiga entender o que ele está fazendo, né, a sua equipe, como ela está fazendo e por que ela está fazendo, quando você tem o presencial é muito mais fácil, né? Você está junto. Então, essa questão do soft skills, principalmente da questão da capacidade de gerir gente e de entender gente, ela aumentou consideravelmente. E eu acho que toda vez que a gente fica lendo, e eu gosto muito disso, de mudanças do hábito do comportamento, né, o hábito de compra, né, do comportamento do consumidor, normalmente as feiras de varejo, de tendências de varejo trazem muito isso, naturalmente esses comportamentos são nossos como funcionários também, né? Então, quem está querer ficar antenado com movimentos de comportamento do mercado, vai ficar antenado também com movimentos de comportamento dos consumidores e da gestão de pessoas. E aí você já deu uma dica também, né, de como que eu consigo me preparar para essa mudança, né? Mas quais são as outras, né? Até mesmo quando a gente fala muito de hard skill, né, ou que nem a gente comentou, né, às vezes habilidades que você, às vezes a gente conseguiu ali na faculdade, alguma coisa assim, são coisas que muitas vezes você vai num curso, faz, e a partir daquele momento você já consegue desempenhar as funções, né? Mas essas habilidades de liderança, de colaboração, de empatia, muitas vezes elas não são aquelas habilidades que você aprende e aplica, né? Você precisa, às vezes, também praticar e também ser muito aberto a isso, né? Quais são as dicas que você dá, por exemplo, Gustavo, para as pessoas que querem desenvolver essas habilidades? Sim, eu vou falar um pouco da minha carreira. O que me fez abrir os olhos para isso, é lógico que tem a ver com, eu falo berço, né, que é educação de família, né? Então, se eu estiver falando para pais, escolham bem as escolas dos seus filhos, né? Não só a sua educação que você dá, mas as escolas que estimulam isso. Se eu quero construir cidadãos que transformam o mundo, fique preocupado na formação deles. Por outro lado, quando você fala de alguém que já está formado e vai entrar numa empresa, acho essa questão de começar de baixo, né? Ter a capacidade, se você trabalha numa empresa que vende bebidas, né? Você vá para um bar, para uma padaria, você vai se colocar no papel de quem compra o seu produto e de quem consome o seu produto. Você exercite isso. E na medida que você vai crescendo na empresa, é engraçado, porque o alto executivo deveria ter isso como uma prática recorrente e o mercado traz ele para reuniões. Ele se desconecta, ele se despluga da realidade de quem está consumindo o produto e tendo contato com a empresa dele. Então, sempre para mim, esse resgate, né, dessa cadeia de quem utiliza o seu produto, de quem compra ou revende o seu produto, ele é tão importante quanto você tem uma capacidade técnica de conhecer a fabricação ou o desenvolvimento da solução, né? Se coloque na posição de quem está consumindo o que você está produzindo, né? Seja ele serviço, seja ele produto. Eu acho que isso ajuda muito a desenvolver a empatia, né? Prova disso que as áreas, né, de sucesso do cliente, o customer success, ela vem tomando uma proporção gigantesca, principalmente nas empresas de tecnologia, mas o conceito tem se expandido para as empresas que não são, que utilizam tecnologia, mas não necessariamente são de tecnologia. Porque entender essa experiência, né, dessa jornada de experiência com a sua empresa é fantástico. Tanto é que o RH, há algum tempo, né, tem também trazido essa bagagem para dentro da área de gestão de pessoas, chamando isso de employee experience, ou seja, a gente entender a experiência não só do consumidor, mas também do funcionário, já que se o funcionário tem uma experiência legal com a empresa, com certeza ele vai gerar uma experiência interessante para o cliente, para o consumidor. E falando um pouquinho dessas experiências, né, Gustavo, a gente falou um pouquinho ali atrás também sobre
sobre o híbrido, né, e sobre o home office, né, e você falou agora um pouco aqui do Employee Experience, né. Elon Musk, há poucas semanas atrás, né, ele veio com uma declaração falando que o home office não funciona, trazendo todo a equipe dele da Tesla para o ambiente presencial, né. Você já disse também que nesse ambiente também presencial e híbrido você tem, né, uma gestão, uma liderança diferenciada que precisa de alguns skills, algumas habilidades diferenciadas, né. Como é que vocês vê hoje, né, as empresas? Você acha que elas voltam para o presencial? Você acha que o híbrido é um fato? Que o home office vai ser, de fato, realmente também alguma coisa que vai acontecer? Diferença entre diversos segmentos? Como é que hoje, do ponto de vista do Red Hunter, né, vocês estão vendo esse movimento? Eu faria uma separação, tem da organização e tem também da cidade. Eu acho que quando você fala de um grande centro urbano, onde você tem um problema de mobilidade, né, eu acho que não tem mais como você ir contra a estratégia de ter um modelo híbrido, né? O que a gente tem percebido é que hoje os candidatos e as candidatas, elas colocam isso como pré-requisito para participar de alguns processos. Isso tem aumentado muito. Por outro lado, também entendo que o presencial constrói vínculo, constrói relações, né? Tem um colega meu que foi engraçado, entrou numa empresa e o gestor falou, nossa, como você é alto, né? Porque ele nunca tinha visto um funcionário de pé, né? Então, são coisas pequenas, né? Que a gente, no dia a dia, não passava desapercebido, né? Mas a construção de vínculo. Então, nesse modelo, né? De olhar para a metrópole, não tenho dúvida, e olhar para a empresa, vamos pegar uma empresa do interior que o deslocamento é baixo. Também acredito que a construção de vínculo é importante, mas eu lembro que o modelo híbrido também tem a ver com uma escolha do funcionário, de ter uma autonomia no dia a dia dele, ou seja, para ele pode ser melhor, mais produtivo trabalhar alguns dias de casa, por N fatores, assim como tem maturidade de processo e de segmento. Tem empresa que a gente conhece que está numa fase ainda de estruturação de processo, né? Não é que ela não dá autonomia, é que o processo ainda é manual, tem que ser feito do lado, não tem sistema. Então, isso acaba também puxando as empresas para o modelo mais presencial. Por outro lado, tem empresas que têm soluções que não necessitam que as pessoas precisam estar no dia a dia da empresa. O trabalho, por mais que o estar perto constrói vínculo, por exemplo, um programador, às vezes ele pode estar à distância produzindo mais, sendo mais feliz do que está. Então, acho que depende também muito da natureza, né, do que ela faz e também no nível de maturidade que ela tem de processo. Mas não tenho dúvida nenhuma que, com recorrência, você ter contato físico e conhecer as pessoas de perto também muda o jogo, né? A questão do híbrido no mundo já faz muito tempo que existe, né? Tem colegas, né, inclusive grandes amigos do próprio Rio de Janeiro, em função de ter trabalhado com mercados globais, que eles estão conectados com o mundo inteiro. Então, ele tinha equipe que a reunião era 5 horas da manhã, o outro estava do outro lado no fuso, que era 5 horas da tarde. Isso já é uma realidade para alguns, né? E eles aprenderam a lidar com isso. Acho que talvez o desafio hoje talvez você lidar com a distância quando a pessoa está perto de você, né? Quando a pessoa está distante, você tem aceito. E até mesmo também como que você... Foi o que você falou, né? Depende muito de cargos e funções e empresas, né? Não tem uma receita de bolo para tudo, né? Acho que realmente é caso a caso, mas definitivamente alguma coisa que você trouxe, como muitos candidatos já colocando isso como pré-requisito, né? Exatamente. E eu queria aqui, Gustavo, te perguntar um pouco, né? Você lançou um livro, né? Já tem quase 2 anos, né? Que é O Acaso Não Existe, né? Foi em 2020. E lá você... 2020, né? E lá você fala muito, né, dessa preparação das pessoas, né? Que na verdade que justamente o acaso não existe, né? Você tem um planejamento, né? Como é que está indo o livro e como que esse livro pode ajudar as pessoas nesse processo de transição, principalmente do ponto de vista do Red Hunter, né? O livro ele surgiu na pandemia, porque eu estava num dilema de carreira, né? Eu era um executivo de empresa tradicional e estava migrando para ser empreendedor, né? E criar o meu próprio destino. E nesses dilemas eu percebi que muitas pessoas também tinham o mesmo dilema que eu tinha e às vezes não tinha coragem de avançar o sinal, né? E construir algo num ciclo onde ele está no auge, né? Normalmente a pessoa espera se aposentar, entre aspas, né? Porque eu não acredito muito em aposentadoria, mas vou usar o termo, se aposentar para abrir um novo modelo, né? Começar a trabalhar. E quando você pode fazer isso trabalhando e abrindo várias frentes, E aí o livro, a ideia é de provocar as pessoas que o mundo já rompeu com o modelo tradicional, né? No passado, a gente
entrava como apertador de parafuso e saía como vice-presidente de apertador de parafuso, e hoje a gente tem uma liberdade de crescimento gigantesca, né? Mas para fazer esse movimento, muitos ainda entendem que tem que achar uma vaga, né? Então, ou seja, tem que candidatar uma vaga, então, para sair da minha empresa, não posso eu fazer o movimento, e muita gente espera com que o outro apresente um caminho. Então, muitas pessoas entram em contato comigo e falam, viu, eu estou começando a repensar e olhar o mercado. Eu falo, ok, importante, mas o que você busca? Por que você busca? Por quanto você busca? Que valor você vai gerar para qual tipo de segmento de negócio? A busca é da pessoa, né? Não eu que estou buscando para ela. No meu papel de headhunter, eu posso fazer conexões, né? Meu cliente abre uma posição ao qual eu vou mapear mercado e encontro profissionais, então contato com profissionais todo dia. Mas é ele que tem que interessar. E muitos utilizam o passado para endossar o futuro. Quando você pergunta o que você busca, ele fala, eu já trabalhei como engenheiro em tal lugar, eu fui diretor. Eu não perguntei o que você fez, eu já vi o que você fez. O que eu perguntei é o que você está buscando, né? E que muitas vezes a busca pode romper com o passado. É lógico que o passado endossa o futuro, mas pode romper. E eu sinto que a grande maioria, e o livro traz um pouco dessa reflexão, a grande maioria não tem clareza do próximo passo, né? E, por final, o livro ele traz muito mais perguntas do que respostas, mas ele estimula, no final, você construir uma plataforma de carreira, onde as respostas de cada capítulo se transformam num canvas de carreira, né? Principalmente preocupando como que eu faço com que essa plataforma ela gire, porque a cada momento de vida a gente pode mudar o nosso ciclo, nascer filho, mudar de cidade, enfim, mudar o nosso campo de busca e se atualiza a sua plataforma, né? Então, o livro tem sido um sucesso e foi uma experiência muito boa, né, ter a oportunidade de escrever e, principalmente, encontrar com pessoas que leram e falar, me ajudou nisso, me conectou com isso, né? E é um livro que você não vai levar mais de 3 horas para ler, né? Eu fiz de um tamanho o livro que a pessoa não consegue colocar na porta para segurar a porta, sabe? Tem que segurar o computador, né? E quem não quer segurar tem digital também. Não, e tem o seguinte, né? Quando você fala até de fazer um canvas, né? Muitas vezes a gente passa anos e anos fazendo estratégia de empresa, né? Mas muitas vezes a gente não para 10 minutos para querer fazer a nossa estratégia, né? Então você sabe falar da estratégia da tua empresa, de onde você trabalhou, mas eu não sei falar da minha estratégia de vida, né? É interessante isso. Eu estava essa semana na academia conversando com um colega que ele é executivo comercial e ele falou, o meu desafio é minha rede. Eu falei, quantos clientes você tem hoje? Ele falou, eu tenho 12 mil. Eu falei, não dá para conversar com 50? A estratégia de converter a sua rede profissional, né, de venda, talvez em uma rede que vai te catapultar para uma outra oportunidade de carreira. E para a gente terminar aqui, Gustavo, eu queria que você falasse o seguinte, uma frase que te motiva. Tem várias, mas uma que me traz muita reflexão sempre, ela é simples, que as pessoas mais antigas falavam que a gente colhe aquilo que a gente planta. Não tenho dúvida nenhuma, né? Seja com boas relações, seja ajudando os outros, seja estudando, seja correndo atrás, né? Tudo que a gente está colhendo é porque foi algo que a gente plantou. Se a gente plantar correto, não tenha dúvida que a gente colhe coisa boa. Gustavo, queria te agradecer muito aí por essa entrevista. Acho que foi do ponto de vista, né, de quem está trabalhando aí com empresas, com habilidades, com competências, vendo o home office, né? Toda essa mudança que a gente vê, principalmente na parte de liderança, de gestão, de soft skills. Acho que você deu uma aula aqui para a gente. Te agradeço demais aí pelo teu tempo. Não imagina, eu que agradeço. E estamos juntos aí numa próxima. Obrigado, viu? E, pessoal, agradeço de novo a vocês aqui por estar conosco aqui esse MRCast. O que nós vamos fazer agora, né? As informações do Gustavo, as nossas, da Taylor, vão estar todas na descrição. Querendo entrar em contato, entre em contato com a gente. Agradeço demais pela audiência de vocês e até a próxima.